Oi, meus queridos! Oi, minhas queridas! Como estão? Espero que bem, com saúde e o coração em paz. Meu nome é Antônio Carlos da Silva, mas todo mundo sempre me chamou de Toninho Pedreiro e tenho 64 anos de idade. Nasci numa cidadezinha pequena do interior da Bahia, chamada Feira de Santana, mas vim para São Paulo ainda jovem, em busca de uma vida melhor, de oportunidades que lá na roça não tinha. E foi aqui, nessa cidade grande e sem piedade, que construí minha história com as próprias mãos, tijolo por tijolo, suor por suor, durante 31 anos da minha vida. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias desse velho pedreiro aqui. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal. E ativem o sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que é minha, mas que ao mesmo tempo é a história de tanto trabalhador nesse Brasil. É sobre dignidade, sobre trabalho honesto, sobre como às vezes as pessoas confundem humildade com fraqueza, confundem gratidão com interesse. É uma história que tem injustiça, que tem humilhação, mas que também tem justiça sendo feita. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que aconteceu naquela audiência no fórum foi algo que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí e vamos juntos relembrar essa época da minha vida, que começou com calos nas mãos, mas terminou com a cabeça erguida. Minha história começa em 1991, quando eu tinha 33 anos de idade. Eu já estava em São Paulo havia uns 15 anos, tinha vindo da Bahia ainda adolescente, fugindo da seca, procurando emprego. Trabalhei em várias coisas diferentes. Fui ajudante de caminhoneiro, fui carregador de feira, fui lavador de carro, fui vendedor ambulante. Eram trabalhos honestos, mas que não davam futuro, não davam estabilidade. Eu morava num barraco de madeira na favela do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, com minha esposa Maria das Graças e nossos 3 filhos pequenos. O Antônio Júnior, que tinha 5 anos, a Luciana, que tinha 3, e o pequeno Rafael, que tinha acabado de nascer. O barraco era simples, meus queridos, muito simples. Tinha 2 cômodos, chão de cimento cru, parede sem reboco, telhado de telha brasilite, que esquentava um inferno no verão e vazava quando chovia. Não tinha banheiro dentro de casa, a gente usava um banheiro coletivo que ficava no fim da viela. A água vinha de uma bica comunitária, a luz era gato, puxada irregular. Mas era nosso, sabe? Era o que a gente tinha conseguido com muito esforço. E a Maria das Graças fazia milagre para manter aquele barraco limpo, organizado, parecendo um lar de verdade. O dinheiro era sempre curto. A gente passava aperto todo fim de mês. Teve época que a gente comeu só arroz com ovo durante uma semana inteira porque não tinha dinheiro para mais nada. Teve época que eu fiquei sem trabalho por 2 meses
e a Maria teve que lavar roupa para fora para conseguir comprar leite para as crianças. Era uma vida dura, meus queridos, muito dura. Mas a gente tinha esperança. Esperança de que um dia as coisas iam melhorar. Foi quando um conhecido da favela, o seu Mané, que trabalhava numa construtora, me chamou um dia. Toninho, tá precisando de pedreiro lá na obra onde eu trabalho. Você tem experiência com alvenaria? Eu tinha trabalhado como ajudante de pedreiro em algumas reformas, mas nunca tinha sido pedreiro de verdade. Nunca tinha assentado tijolo em obra grande. Mas eu precisava daquele emprego. Então menti. Tenho sim, seu Mané. Trabalhei em várias obras na Bahia. Ele me deu o endereço da construtora e o nome do dono. Engenheiro Osvaldo Ferreira da Costa. No dia seguinte, acordei às 4 da manhã. Tomei banho gelado naquele banheirinho coletivo. Vesti minha melhor roupa, que era uma calça jeans rasgada e uma camisa de botão desbotada. E fui até o endereço que o seu Mané tinha me dado. Era uma obra enorme na Vila Mariana, um prédio de 15 andares que estava começando a ser erguido. Cheguei lá às 6 da manhã. Perguntei pelo engenheiro Osvaldo. Disseram que ele chegava às 7. Fiquei esperando ali na porta, nervoso, com o coração na mão. Quando deu 7 horas, chegou uma caminhonete branca. Estacionou na frente da obra. Desceu um homem. Ele devia ter uns 55 anos. Cabelo grisalho, óculos de grau, roupa simples mas limpa, jeans e camisa de botão, bota de couro, capacete amarelo debaixo do braço. Tinha uma postura reta, segura, mas não era arrogante. Tinha um sorriso tranquilo no rosto. Bom dia, o senhor é o engenheiro Osvaldo? Perguntei, tirando o boné da cabeça por respeito. Sou sim. E você é? Antônio Carlos da Silva, senhor. Mas todo mundo me chama de Toninho. O seu Mané me disse que o senhor está precisando de pedreiro. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando. Experiência? Trabalhei em várias obras do senhor. Sei assentar tijolo, fazer massa, fazer contrapiso, revestimento, tudo. Sabe ler projeto? Não muito bem, senhor, mas aprendo rápido. Sabe fazer prumo nível? Sei sim, senhor. Ele balançou a cabeça pensativo. Tá bom, vou te dar uma chance. 3 meses de experiência. Se você der conta do serviço, te registro. Salário é 2 salários mínimos para começar, mas vale transporte. Pode começar hoje? Pode sim, senhor. Meu coração quase saltou pela boca de tanta alegria. 2 salários mínimos era mais do que eu ganhava nos bicos que vinha fazendo. Era uma chance de sair do aperto. Ele me levou até o almoxarifado, me deu um capacete, me apresentou ao mestre de obras, seu Joaquim, um homem sério, de bigode grosso, que me olhou desconfiado. Esse aí é o Toninho, vai trabalhar como pedreiro. Seu Joaquim me levou até um dos andares, me mostrou onde ficavam os materiais, me deu as instruções. Tem que assentar esse paredão aqui até o fim da semana. 15 metros de parede, tijolo de 8 furos, massa no traço 1.6. Consegue? Consigo sim, senhor. Os primeiros dias foram tensos, meus queridos. Muito tensos. Eu não tinha tanta experiência como tinha dito. E isso ficava claro no meu trabalho. A parede não ficava reta, o prumo não ficava perfeito, a massa pingava. Eu era lento. O seu Joaquim percebeu logo. Rapaz, você disse que tinha experiência. Essa parede está torta. Desculpa, seu Joaquim, vou consertar. E eu consertava, refazia, suava para deixar tudo certo. Trabalhava dobrado, ficava até mais tarde, não parava nem para beber água direito. No final da primeira semana, o engenheiro Osvaldo subiu na obra para vistoriar. Passou pelos andares, olhando tudo, anotando coisas na prancheta.
Quando chegou onde eu estava trabalhando, parou. Olhou a parede que eu tinha feito, passou a mão, pegou o nível, mediu o prumo. Ficou em silêncio, uns minutos, que pareceram horas. Toninho, vem cá. Meu coração gelou. Achei que ia ser mandado embora. Sim, senhor. Você mentiu para mim na entrevista, não é? Você não tinha tanta experiência assim? Abaixei a cabeça, envergonhado. Desculpa, senhor. Eu precisava muito do emprego. Tenho 3 filhos pequenos. Moro na favela. A situação está difícil. Eu menti, mas juro que estou aprendendo rápido. Estou me esforçando ao máximo. Ele ficou me olhando sério. Eu devia te mandar embora por justa causa, por mentir na entrevista. Mas vou te dar mais uma chance. Só mais uma. Vou colocar você como ajudante de pedreiro por enquanto, com salário de ajudante. Um salário mínimo e meio. Você vai trabalhar com o Zé Luiz? Ele é um dos meus melhores pedreiros. Vai aprender direito com ele. Daqui 3 meses, se você melhorar, eu te promovo para pedreiro. Mas se eu ver que você não está se esforçando, você sai. Entendeu? Entendi, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vou me matar de trabalhar, o senhor vai ver. E foi o que eu fiz, meus queridos. Me matei de trabalhar. O Zé Luiz era um pedreiro experiente, um senhor de uns 60 anos, mão cheia, que trabalhava rápido e bem. Ele me ensinou tudo. Me ensinou a fazer a massa no ponto certo, a assentar o tijolo no prumo perfeito, a fazer o travamento correto, a deixar a parede lisa, reta. Eu chegava na obra às 6 da manhã e saía às 7 da noite. Não parava nem no horário de almoço. Comia em 15 minutos e voltava para o trabalho. Fim de semana, quando tinha serviço extra, eu estava lá. A Maria das Graças reclamava. Toninho, você mal está vendo as crianças. Sai de casa com eles dormindo, volta com eles dormindo. Você está se matando. Eu sei, Maria, mas é por eles que eu estou fazendo isso, para dar uma vida melhor para você. E ela entendia, porque ela também se matava lavando roupa, limpando casa, cuidando dos 3 filhos pequenos naquele barraco, sem conforto nenhum. 3 meses depois, o engenheiro Osvaldo me chamou. Toninho, o Zé Luiz disse que você está aprendendo rápido. Disse que você é esforçado, dedicado. Vou te promover para pedreiro. 2 salários mínimos, carteira assinada, todos os benefícios. Pode ser? Pode sim, senhor. Muito obrigado. Aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando cheguei em casa e contei para a Maria, ela chorou. A gente conseguiu, Toninho. Você conseguiu? Os anos foram passando. 1992, 93, 94, 95. Eu trabalhava na construtora do engenheiro Osvaldo, assentando tijolo, erguendo prédios. A construtora dele era média, não era das grandes, mas tinha serviço constante. Ele construía principalmente prédios residenciais de classe média, de 8 a 15 andares, sempre na zona sul de São Paulo. E eu estava em todas as obras dele. Virei um dos pedreiros de confiança. O engenheiro Osvaldo era diferente dos outros patrões que eu tinha tido na vida. Ele era justo, respeitoso, tratava os operários com dignidade. Não gritava, não humilhava, não atrasava salário. Se você trabalhasse bem, ele reconhecia. Se você errasse, ele explicava o erro com paciência e te dava a chance de consertar. Ele não ficava só no escritório, não. Ele ia na obra todo dia, conversava com os operários, perguntava se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa. Conhecia o nome de todo mundo, conhecia a família de todo mundo. Um dia, ele chegou na obra e me chamou. Toninho, vem cá. Preciso de um pedreiro de confiança para ser meu encarregado de equipe. Alguém que saiba liderar, que saiba ensinar, que seja responsável.
Tô pensando em você. Aceita? Aceito sim, senhor. Virei encarregado de uma equipe de 5 pedreiros e 5 ajudantes. Ganhava um pouco mais, tinha mais responsabilidade, mas eu estava feliz. Estava crescendo na vida, estava progredindo. Com o salário um pouco melhor, conseguimos melhorar o barraco. Colocamos reboco nas paredes, trocamos o telhado de brasilite por telha de barro, compramos móveis melhores. Não era muito, mas era nosso, era fruto do nosso trabalho. As crianças estavam crescendo. O Antônio Júnior estava na escola. A Luciana também. O Rafael estava começando a andar. A Maria continuava lavando roupa para fora para ajudar, mas a situação estava menos apertada. Mas eu tinha um sonho, meus queridos. Um sonho que eu guardava no coração. Eu queria sair daquela favela. Queria ter uma casa de verdade, de alvenaria, com banheiro dentro, com água encanada, com luz regular. Não precisava ser grande, luxuosa, mas digna. Eu trabalhava erguendo prédios bonitos, de 3 quartos, com varanda, com garagem, e pensava, um dia eu vou ter uma casa assim. Um dia eu vou dar isso para minha família. Mas os anos iam passando e o sonho parecia distante. Eu ganhava bem para pedreiro, mas não o suficiente para juntar dinheiro para comprar uma casa. Todo mês tinha conta para pagar, comida para comprar, roupa para as crianças, material escolar, remédio quando alguém ficava doente. Não sobrava nada. E aquilo doía, sabe? Doía ver meus filhos morando naquela favela, brincando naquela viela suja, correndo risco de bala perdida toda vez que tinha tiroteio entre polícia e traficante. Eu queria mais para eles, mas não conseguia dar mais. O engenheiro Osvaldo percebeu minha tristeza um dia. Toninho, você tá com cara de preocupado. Tá tudo bem? Ah, senhor, tá sim. É só cansaço. Não é só cansaço, não. Eu te conheço há anos. Pode falar, suspirei. É que eu queria tanto dar uma casa melhor para minha família, senhor. A gente mora num barraco na favela, sem estrutura, sem segurança. Eu trabalho construindo casas lindas para os outros, mas não consigo ter uma para mim. Isso me frustra, sabe? Ele ficou em silêncio, pensativo. Toninho, você é um bom trabalhador, um dos melhores que eu tenho. Honesto, dedicado, responsável. Um dia as coisas vão melhorar para você, tenho certeza. Continue trabalhando assim. Continue sendo essa pessoa que você é. E a vida vai te recompensar. Eu não sabia, naquele momento, que aquelas palavras iam se tornar proféticas. Os anos continuaram passando. 1996, 97, 98, 99, 2000. Eu continuava trabalhando na construtora do engenheiro Osvaldo. As crianças foram crescendo. O Antônio Júnior entrou na adolescência. Virou um rapaz alto, forte, que me ajudava quando tinha trabalho extra. A Luciana virou uma moça linda, estudiosa, sonhava em fazer faculdade. O Rafael era arteiro, cheio de energia, mas bom menino. A Maria continuava firme ao meu lado, segurando a família com unhas e dentes, mas a vida na favela continuava dura. A violência tinha aumentado. Quase toda semana tinha tiroteio. Uma vez, uma bala perdida atravessou a parede do nosso barraco e passou raspando na cabeça da Luciana. Ela se salvou por centímetros. Aquilo me deixou apavorado. Eu trabalhava o dia inteiro, com medo de voltar para casa e encontrar alguma tragédia. Mas não tinha para onde ir. Não conseguia juntar dinheiro para sair de lá. Em 2001, o engenheiro Osvaldo teve um problema de saúde. Descobriu que estava com diabetes, pressão alta, precisava diminuir o ritmo de trabalho. Ele me chamou para conversar. Toninho,
Vou precisar confiar mais em você. Não vou conseguir ir na obra todo dia como antes. Você vai assumir a coordenação geral das obras. Vai ser meu braço direito. Confio em você. Fiquei honrado, mas também preocupado. É muita responsabilidade, senhor. Você consegue. Você é capaz. Vou aumentar seu salário em 30%. Assumi a coordenação. Era muita responsabilidade mesmo. Tinha que lidar com fornecedor, com cliente, com engenheiro fiscal, com toda a equipe. Tinha que resolver problema, tomar decisão, garantir que a obra andasse no prazo e com qualidade. Mas eu me dedicava. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Final de semana, estava na obra resolvendo pendência. Mal via minha família. Saía de casa às 5 da manhã, voltava às 10 da noite. Via meus filhos apenas dormindo. A Maria reclamava de novo. Toninho, você está se matando. Você não vive mais, só trabalha. Eu sei, Maria, mas é a chance da gente melhorar de vida. Se eu fizer um bom trabalho, quem sabe o engenheiro Osvaldo me dá uma promoção melhor, um salário melhor, e a gente consegue sair daqui. Ela suspirava. Só não esquece que você tem uma família que te ama e que precisa de você. Não adianta você trabalhar tanto se não tiver saúde para aproveitar o fruto desse trabalho. Em 2003, aconteceu algo que mudou a relação entre mim e o engenheiro Osvaldo. Uma das obras dele teve um problema sério, um erro de cálculo estrutural que o engenheiro responsável tinha feito. O prédio estava com risco de desabamento. Se não fosse corrigido imediatamente, seria uma tragédia. O engenheiro Osvaldo entrou em pânico. Ele podia perder tudo, o dinheiro investido, a reputação, até a liberdade, se alguém morresse. Toninho, eu preciso de você. Preciso que você coordene a correção desse erro. É urgente. Você vai ter que trabalhar dia e noite. Preciso confiar em alguém, e esse alguém é você. Pode contar comigo, senhor. Vou fazer o que for preciso. E fiz. Trabalhei 20 horas por dia durante 2 semanas. Dormi na obra, não fui para casa, não vi minha família. Coordenei a demolição das partes comprometidas, a reconstrução correta, a vistoria técnica. Foi um trabalho exaustivo, mas conseguimos. O prédio ficou seguro, ninguém morreu. O engenheiro Osvaldo não perdeu tudo. Quando tudo terminou, ele me abraçou chorando. Toninho, você me salvou. Você salvou minha empresa, minha reputação, minha vida. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Nunca. Era só meu trabalho, senhor. Não era só. Era dedicação. Era amor ao que você. Você é mais que meu funcionário. Você é meu amigo. Aquilo me emocionou muito. Os anos seguintes foram de crescimento. A construtora do engenheiro Osvaldo prosperou. Ele começou a fazer prédios maiores em bairros melhores. E eu estava ali, coordenando tudo. Mas minha vida pessoal continua difícil. Ainda morava no barraco da favela. Ainda via meus filhos apenas de madrugada e de noite. Ainda tinha medo da violência. Ainda carregava aquele sonho de ter uma casa de... Em 2006, o engenheiro Osvaldo teve um infarto. Foi de repente. Ele estava na obra, sentiu aquela dor no peito, caiu. Chamaram a ambulância, levaram correndo para o hospital. Eu larguei tudo e fui para o hospital também. Fiquei na sala de espera junto com a esposa dele, Dona Helena, e os 2 filhos dele, o Osvaldo Júnior e a Patrícia, esperando notícia. Quando o médico saiu e disse que ele tinha sobrevivido, mas estava grave. Todos choramos. O engenheiro Osvaldo ficou internado 3 semanas. Eu ia lá todo dia depois do trabalho fazer companhia. Levava fruta, levava revista, conversava com ele. Ele estava mais magro, mais frágil, mas seus olhos continuavam gentis.
Toninho, você está cuidando das obras? Tô sim, senhor. Tá tudo sob controle. Pode ficar tranquilo. Eu sei que posso confiar em você. Sempre pude. Quando ele teve alta, estava diferente, mais frágil, mais pensativo. O médico tinha recomendado diminuir o ritmo, evitar estresse, mas ele era teimoso, queria continuar trabalhando. Um dia, uns meses depois do infarto, ele me chamou para conversar na casa dele. Foi a primeira vez que eu entrei na casa dele. Era uma casa bonita, num bairro de classe média alta, Jardim Paulista, com jardim, garagem, 3 andares. Me senti deslocado ali, com minha roupa simples de pedreiro, mas ele me recebeu. Toninho, você está comigo há quantos anos? 15 anos, senhor. Desde 91? 15 anos. Metade da minha vida como empresário. Você viu a construtora crescer, você ajudou a construir tudo o que eu tenho hoje. Você foi leal, dedicado, honesto. Você me salvou naquela crise de 2003. Você é mais que funcionário, Toninho. Você é parte da minha família. Fiquei sem palavras, emocionado. Obrigado, senhor. Isso significa muito para mim. Ele continuou. Toninho, eu sei que você mora numa favela. Sei que sua vida é dura. Sei que você trabalha tanto, mas ainda não conseguiu dar para sua família o que gostaria. Abaixei a cabeça, envergonhado. É verdade, senhor. Eu me esforço, mas não consigo juntar dinheiro. Todo mês tem conta, tem imprevisto. Mas eu não reclamo, não. Sou grato pelo emprego, pelo salário. Muita gente está pior que eu. Eu sei. Mas você merece mais. Você merece dignidade. Você constrói casas lindas para os outros, mas não tem uma casa digna para você. Isso não é justo. Um dia, Toninho, eu vou corrigir essa injustiça. Você vai ter a casa que merece. Não entendi bem o que ele quis dizer, mas agradeci. Obrigado, senhor. Suas palavras já me deixam feliz. Não eram só palavras, era uma promessa. Mas eu não sabia disso naquela hora. Os anos continuaram passando. 2007, 2008, 2009, 2010. O engenheiro Osvaldo teve mais 2 infartos, cada vez mais fraco, mais limitado. Mas continuava trabalhando, mesmo que de casa, dando instruções por telefone, confiando em mim para executar tudo. Eu continuava trabalhando como um condenado, coordenando obras, resolvendo problemas, garantindo que a construtora não parasse. Meus filhos cresceram. O Antônio Júnior terminou a escola, arrumou emprego numa metalúrgica. A Luciana não conseguiu fazer faculdade porque não tinha dinheiro, mas fez curso de auxiliar de enfermagem e começou a trabalhar num hospital. O Rafael terminou a escola e começou a trabalhar comigo como ajudante de pedreiro. Eram bons filhos, trabalhadores, honestos. A Maria continuava firme, segurando a família. Mas ainda morávamos naquele barraco na favela. Ainda vivíamos com dificuldade. Eu tinha 54 anos e sentia que minha chance de ter uma casa própria tinha passado. Trabalhei 20 anos na construção civil, ergui dezenas de prédios, mas não consegui construir um lar digno para minha família. Aquilo pesava no meu coração todo dia. Em março de 2022, o engenheiro Osvaldo morreu. 3º infarto, esse fatal. Aconteceu de madrugada, em casa, dormindo. Dona Helena acordou de manhã e ele estava lá, frio, quieto, partido. O funeral foi grande. Ele era conhecido no setor de construção civil, tinha muitos clientes, muitos colegas. A igreja estava lotada. Eu fui, é claro, de terno emprestado que o Antônio Júnior conseguiu com um amigo, porque eu não tinha terno próprio. Fiquei no fundo da igreja, vendo toda aquela gente chorar, mas quem mais chorou fui eu. Perdi mais que um patrão. Perdi um amigo.
Perdi alguém que me tratou com dignidade durante 31 anos. Fui até o caixão, coloquei a mão no peito dele, agradeci por tudo. Obrigado, seu Oswaldo. Obrigado por ter me dado chance quando eu era um pedreiro mentiroso e obrigado por ter me ensinado, por ter confiado em mim, por ter me tratado como gente. Foi pai. Dona Helena estava ao lado, chorando. Ela me abraçou. Toninho, ele te amava muito. Sempre dizia que você era o melhor funcionário que ele já teve, o mais leal. Depois do enterro, fiquei ali ajudando no que podia. Nos dias seguintes, continuei trabalhando nas obras da construtora, agora tocando tudo sozinho, porque o Oswaldo Júnior e a Patrícia não entendiam nada de construção civil. Eles eram advogados, trabalhavam em escritório, nunca tinham se envolvido com a empresa do pai. Dona Helena me chamou para conversar uma semana depois do funeral. Toninho, eu vou ter que vender a construtora. Não tenho capacidade de tocar sozinha. Meus filhos não querem assumir. Vou vender para outra construtora maior. Mas quero garantir que você continue empregado. Vou colocar isso como condição da venda. Obrigado, dona Helena. A senhora sempre foi muito boa comigo. Não precisa agradecer. Você merece. Mas um mês depois, ela me chamou de novo. Toninho, o inventário do meu marido foi concluído. Ele deixou um testamento. E você está mencionado nele. Eu fiquei chocado. Eu, senhora? Por quê? Porque ele te considerava parte da família. Ela abriu uma pasta, tirou uns papéis. Ele deixou para você um apartamento. Um apartamento de 3 quartos que ele tinha comprado há muitos anos como investimento, num prédio que a construtora dele construiu em 2015. Fica em Santo Amaro. Está vazio agora. A propriedade é sua. Ele deixou especificado no testamento. Para Antônio Carlos da Silva, meu funcionário e amigo fiel de 31 anos, deixo o apartamento número 704, do edifício Recanto dos Pássaros, na Rua das Acácias, como forma de reconhecimento por tudo que fez pela minha empresa e por mim. Que ele finalmente tenha a casa digna que sempre mereceu e nunca conseguiu ter. Meus queridos, eu não consegui processar aquilo. Um apartamento de 3 quartos, meu. Eu nunca tinha tido nada meu além de um barraco de madeira na favela. E, de repente, estava recebendo um apartamento de presente. Não consegui falar. Só chorei. Chorei como criança. Dona Helena chorou junto comigo. Você merece, Tony. Você dedicou 31 anos da sua vida à nossa família. Você trabalhou honestamente, nunca roubou um centavo, nunca faltou um dia, nunca decepcionou meu marido. Você construiu dezenas de prédios para ele enquanto morava num barraco, sem reboco. Meu marido sabia disso e queria corrigir essa injustiça. Agora, você tem uma casa de verdade. Quando cheguei em casa e contei para a Maria, ela desmaiou. De verdade. Desmaiou de emoção. Quando voltou, chorou durante 1 hora sem parar. Chamei os filhos, contei a notícia. Eles não acreditaram. Pai, é verdade isso? Juro que é, meu filho. Finalmente a gente vai sair daqui. Finalmente vocês vão ter uma casa de verdade. Mas, meus queridos, a felicidade durou pouco, muito pouco. Porque quando os filhos do engenheiro Oswaldo, o Oswaldo Júnior e a Patrícia, souberam da existão do testamento, ficaram contestaram tudo, entraram com uma ação judicial alegando que o testamento era inválido, que eu tinha manipulado o pai deles, que eu era um aproveitador, um estelionatário. Quando o advogado da dona Helena me ligou, contando que tinha sido marcada uma audiência no fórum
e que eu precisava comparecer para me defender, eu fiquei arrasado. Meus queridos, vocês já foram acusados de algo que não fizeram? Já sentiram a humilhação de ter seu caráter questionado, sua honestidade colocada em dúvida, depois de uma vida inteira de trabalho honesto? Me contem nos comentários, porque essa dor que eu senti quando li aquelas acusações no processo foi uma das piores da minha vida. Pior até que a fome que passei. Pior que a humilhação de morar na favela. Porque pobreza não tira a dignidade de ninguém. Mas ser chamado de golpista, de pilantra, de estelionatário favelado sem caráter, isso dói na alma de um jeito que vocês não imaginam. A audiência foi marcada para 2 meses depois. Durante esses 2 meses, não consegui dormir direito. Ficava imaginando o que ia acontecer, se iam me humilhar no fórum, se iam conseguir tirar de mim aquele apartamento, aquele sonho que finalmente tinha se tornado realidade. A Maria tentava me consolar. Toninho, você sabe quem você é. Você trabalhou honestamente a vida inteira. A verdade vai aparecer. Mas eu tinha medo. Medo de que a verdade não fosse suficiente contra gente rica com advogados caros. O dia da audiência chegou. Era uma terça-feira de manhã, 14 de junho de 2022. Acordei às 4, tomei banho, vesti o terno emprestado que tinha usado no funeral do engenheiro Osvaldo. A Maria arrumou minha gravata, beijou minha testa. Vai lá e mostra para eles quem você é. Deus não desampara trabalhador honesto. Cheguei no fórum às 7 da manhã. Era um prédio enorme, cheio de gente indo e vindo, advogados de terno, pessoas nervosas esperando. Encontrei o advogado que a dona Helena tinha contratado para me representar, o doutor Marcelo Santos, um homem de uns 45 anos, sério, competente. Ele me cumprimentou, me tranquilizou. Seu Toninho, fique calmo. A verdade está do nosso lado. Entramos na sala de audiência. Era uma sala grande, séria, com a mesa da juíza no alto, cadeiras para as testemunhas. Do outro lado estavam os filhos do engenheiro Osvaldo, o Osvaldo Júnior e a Patrícia, ambos advogados, bem vestidos, com expressão de desprezo no rosto. Eles me olharam como se eu fosse lixo, como se eu fosse escória, como se eu não tivesse direito de estar ali, de respirar o mesmo ar que eles. Ao lado deles estava o advogado deles, um homem jovem, arrogante, de terno caríssimo. A juíza entrou. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, expressão séria, mas justa. Sentou, bateu o martelo. Vamos começar a audiência de impugnação de testamento. Processo número tal. As partes estão representadas? Os advogados confirmaram. A juíza olhou para os papéis na frente dela, depois olhou para mim. Senhor Antônio Carlos da Silva, o senhor está sendo acusado pelos herdeiros legítimos do falecido Osvaldo Ferreira da Costa de ter se aproveitado da condição de vulnerabilidade do testador para obter benefício indevido em testamento. O que o senhor tem a dizer? Levantei com as pernas tremendo. Excelência, eu trabalhei para o engenheiro Osvaldo durante 31 anos. 31 anos, Excelência, desde 1991 até 2022, quando ele faleceu. Nunca pedi nada além do meu salário. Nunca roubei um centavo. Nunca faltei um dia sem justificativa. Nunca decepcionei ele. O engenheiro Osvaldo deixou esse apartamento para mim no testamento dele porque quis, porque achava que eu merecia. Eu nunca manipulei ninguém. Eu sou apenas um pedreiro humilde que trabalhou honestamente a vida inteira. O advogado dos filhos se levantou. Excelência, meu cliente alega que o réu, um pedreiro semi-analfabeto, morador de favela,
sem educação formal, se aproveitou da proximidade com o falecido, especialmente após os infartos que ele sofreu a partir de 2006, para influenciá-lo em momento de fragilidade. O réu é um oportunista que soube se infiltrar na confiança do falecido ao longo dos anos, construindo uma relação de dependência emocional, com o único objetivo de ser incluído no testamento e obter vantagem patrimonial indevida. Semi-analfabeto? Gritei sem conseguir me controlar. Eu sei ler e escrever, sim. Favelado não é sinônimo de burro, não. A juíza bateu o martelo. Ordem! Senhor Antônio Carlos, o senhor terá oportunidade de se defender. Por ora, mantenha a compostura. O advogado continuou. Além disso, excelência, o réu é um estelionatário conhecido na região onde mora. Temos aqui depoimentos de vizinhos que afirmam que ele é envolvido com atividades ilícitas, que é agressivo, que bebe em excesso. Isso é mentira! Voltei a gritar, sentindo as lágrimas virem. Eu nunca fiz nada ilícito na vida, nunca agredi ninguém. Não sou cachaceiro, trabalho de segunda a segunda há 31 anos. Como eu ia ter tempo para fazer coisa errada? A juíza me olhou. Senhor Antônio Carlos, mais um arroubo desses e vou ter que pedir para o senhor se retirar. Seu advogado falará por você. Dr. Marcelo se levantou. Excelência, essas acusações são infundadas e claramente difamatórias. Meu cliente é um trabalhador íntegro, com ficha limpa, sem nenhuma passagem pela polícia, sem nenhum processo judicial além deste. Os supostos depoimentos de vizinhos apresentados pela parte contrária são genéricos, sem identificação adequada das pessoas, sem provas concretas. É uma tentativa desesperada de manchar a reputação de um homem honesto para impedir que ele receba o que lhe é de direito. O advogado dos filhos sorriu daquele jeito arrogante. Excelência, além de tudo, questionamos a capacidade mental do falecido no momento da elaboração do testamento. Ele havia sofrido 3 infartos graves entre 2006 e 2021. Estava em tratamento com medicamentos fortes que afetam a cognição. Tinha momentos frequentes de confusão mental. Segundo relatos da família, não estava em condições de tomar decisões testamentárias lúcidas. O Dr. Marcelo retrucou. Excelência, o testamento foi elaborado em 2020, quando o falecido estava em pleno domínio de suas faculdades mentais, conforme atestado por 2 médicos que o acompanhavam na época. Temos aqui os laudos médicos que comprovam isso. Além disso, o testamento foi feito em cartório, com a presença de testemunhas, tudo conforme exige a lei. Não há nenhuma irregularidade. A audiência continuou. Os advogados jogando acusações e defesas de um lado para o outro. Eu sentado ali, sentindo meu mundo desmoronar. Aqueles filhos ingratos que nunca ligaram para a construtora do pai, que nunca sujaram as mãos com cimento, que viveram a vida inteira do dinheiro que o pai ganhou, estavam ali tentando destruir minha reputação, tirar de mim o único reconhecimento que tive por uma vida inteira de trabalho honesto, me chamando de estelionatário, de favelado pilantra, de aproveitador sem caráter. Foi quando a juíza perguntou: a viúva do falecido está presente? Dona Helena, que estava sentada atrás de mim, se levantou. Estou, excelência. A senhora poderia se aproximar e prestar depoimento? Ela foi até a frente, colocou a mão sobre a Bíblia, jurou dizer a verdade. A juíza perguntou: Senhora Helena, a senhora conviveu com o falecido por quanto tempo?
38 anos, Excelência. Éramos casados havia 38 anos quando ele faleceu. A senhora estava ciente da inclusão do senhor Antônio Carlos no testamento de seu marido? Estava. Meu marido me contou meses antes de fazer o testamento. Disse que era justo, que o Toninho merecia. A senhora concorda com essa decisão? Concordo plenamente, Excelência. O Toninho dedicou 31 anos da vida dele à nossa família, à construtora do meu marido. Trabalhou honestamente. Nunca nos decepcionou. Nunca pediu nada além do salário justo. Meu marido sabia que o Toninho morava num barraco na favela enquanto construía prédios lindos para os outros. Isso doía nele. Ele queria corrigir essa injustiça e corrigiu através do testamento. O advogado dos filhos se levantou com o perdão, Excelência. Mas a viúva tem interesse na defesa do testamento porque isso preserva a vontade do falecido e evita conflitos familiares. Não é uma testemunha imparcial. A juíza cortou seca. Advogado, a viúva é a pessoa que mais conviveu com o falecido. Seu depoimento é extremamente relevante. E depois virou para mim. Senhor Antônio Carlos, o senhor pode me dizer, com suas próprias palavras, qual era a sua relação com o falecido? Levantei, respirei fundo. Excelência, o engenheiro Osvaldo foi mais que meu patrão. Foi meu amigo. Foi meu mestre. Foi quase um pai. Ele me deu chance quando eu era um pedreiro mentiroso e sem experiência em 1991. Ele podia ter me mandado embora, mas me deu uma segunda chance. Me ensinou, confiou em mim, me promoveu. Durante 31 anos, eu dei meu sangue, meu suor, minha vida para aquela construtora. Trabalhei de segunda a segunda, 12, 14 horas por dia. Passei mais tempo nas obras dele do que com minha própria família. Minha voz falhou. Em 2003, quando teve aquele problema estrutural grave numa obra, eu salvei a empresa dele. Trabalhei 20 horas por dia durante semanas para corrigir o erro. Não fiz isso esperando recompensa. Fiz porque era meu trabalho, porque era meu dever, porque eu respeitava ele. Quando ele teve os infartos, eu fiquei ao lado dele no hospital. Quando ele ficou fraco demais para ir nas obras, eu assumi tudo para que a empresa não parasse. Eu nunca pedi esse apartamento. Nunca pedi nada. Ele me deu porque quis, porque reconheceu meu trabalho, meu sacrifício. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Esses filhos dele aí, com todo respeito, Excelência, nunca se importaram com a construtora, nunca quiseram saber das obras. Só apareciam quando precisavam de dinheiro. E agora, depois que o pai morreu, aparecem para me chamar de estelionatário, de favelado pilantra, de aproveitador. Estão cuspindo na memória do pai deles, porque o pai deles era um homem justo, um homem bom, que reconhecia trabalho honesto. E eles estão tentando anular a vontade dele. O silêncio na sala era absoluto. A juíza me olhava com uma expressão diferente. Até os filhos do engenheiro pareciam levemente desconfortáveis. Foi quando o doutor Marcelo disse: Excelência, com a permissão do juízo, gostaria de apresentar uma testemunha que veio espontaneamente para depor a favor do senhor Antônio Carlos. É o engenheiro civil Rogério Almeida, que trabalhou como engenheiro residente em várias obras da construtora do falecido. A juíza acenou. Pode chamar. O doutor Marcelo foi até a porta e chamou. Entrou um homem de uns 55 anos, bem vestido, de terno, que eu reconheci imediatamente. Era o engenheiro Rogério, que tinha trabalhado conosco entre 2010 e 2020. A juíza pareceu interessada. Senhor Rogério Almeida,
O senhor trabalhou na construtora do falecido? Trabalhei, sim, excelência, durante 10 anos, como engenheiro civil residente em várias obras. O senhor conhecia o réu? Conheço o Toninho desde 2010. Excelência! Trabalhamos juntos em pelo menos 12 obras diferentes. A juíza pediu: por favor, se aproxime e preste seu depoimento. Ele foi até a frente, jurou sobre a Bíblia. Senhor Rogério, o senhor pode nos falar sobre a relação entre o falecido e o senhor Antônio Carlos? Ele respirou fundo e começou a falar. Sua voz era firme, emocionada. Excelência, eu preciso dizer uma coisa antes de mais nada. O que estou vendo aqui hoje é uma injustiça enorme. Eu conheço o Toninho há mais de 10 anos. Trabalhei lado a lado com ele. E posso dizer com toda certeza que ele é um dos homens mais honestos, mais trabalhadores, mais dedicados que eu já conheci na vida. Ele olhou para os filhos do engenheiro com desprezo. Esses senhores aí estão chamando o Toninho de estelionatário, de favelado pilantra, de aproveitador. Mas eu quero que a excelência saiba quem realmente é o Toninho. Eu vi o Toninho trabalhar sob sol de 40 graus, carregando saco de cimento, assentando tijolo, enquanto os filhos do patrão estavam em casa no ar-condicionado. Eu vi o Toninho dormir na obra quando tinha prazo apertado, para garantir que tudo ficasse pronto no tempo certo. Eu vi o Toninho usar o próprio dinheiro, o dinheiro que mal dava para sustentar a família dele, para comprar material quando o fornecedor atrasava e a obra não podia parar. A sala estava em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Eu vi o Toninho chorar quando descobriu que a filha dele não ia poder fazer faculdade porque não tinha dinheiro. Mas no dia seguinte, ele estava na obra trabalhando como sempre, sem reclamar. Eu vi o Toninho ser assaltado indo para casa tarde da noite, depois de um dia de trabalho. Perder o celular, os documentos, o dinheiro que tinha no bolso. E no dia seguinte, chegar na obra no horário, como se nada tivesse acontecido. Eu vi o Toninho cuidar do engenheiro Osvaldo como se fosse pai dele. Quando o engenheiro teve o segundo infarto, em 2015, quem ficou no hospital a noite inteira esperando notícia? O Toninho. Os filhos estavam viajando, não voltaram. O Toninho ficou. Ele fez uma pausa. Quando o engenheiro teve o terceiro infarto, em 2021, e ficou internado na UTI por 2 semanas, quem foi visitá-lo todo dia? O Toninho. Quem levava fruta, levava jornal, ficava conversando com ele? O Toninho. Os filhos apareciam de vez em quando, ficavam 10 minutos e iam embora. O Toninho ficava horas. Ele parou de novo, visivelmente emocionado. Excelência, o engenheiro Osvaldo me disse poucos meses antes de morrer que o Toninho era o filho que ele gostaria de ter tido. Disse que os filhos biológicos dele nunca se interessaram pela construtora, nunca valorizaram o trabalho dele. Só queriam o dinheiro. Mas o Toninho valorizou. O Toninho amou aquela construtora como se fosse dele. O Toninho foi fiel durante 31 anos. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. O Toninho não é estelionatário. O Toninho não é pilantra. O Toninho não é aproveitador. O Toninho é um homem honesto, que trabalhou a vida inteira e nunca teve nada. E quando finalmente o patrão dele reconheceu esse trabalho e quis dar para ele uma casa digna, os filhos ingratos aparecem para tirar isso dele. Isso é nojento, Excelência. Desculpe a palavra, mas é nojento. O advogado dos filhos tentou se levantar. Excelência, protesto. A testemunha está... A juíza bateu o martelo, cortando.
Advogado, sente-se. A testemunha está prestando um depoimento relevante. E então olhou para o engenheiro Rogério. Continue, por favor. O engenheiro Rogério respirou fundo. Excelência, eu quero dizer mais uma coisa. O testamento do engenheiro Osvaldo não foi feito em momento de fragilidade mental. Foi feito em 2020, quando ele ainda estava lúcido, ainda ia nas obras de vez em quando, ainda tomava decisões importantes da empresa. Ele me chamou, junto com outro engenheiro, para sermos testemunhas do testamento. Ele nos disse: estou deixando um apartamento para o Toninho. Ele merece. Ele trabalhou a vida inteira para mim e nunca teve nada. Quero que ele tenha uma casa digna antes de eu morrer. Nós assinamos como testemunhas. O engenheiro Osvaldo estava completamente lúcido. Sabia exatamente o que estava fazendo. E fez porque era justo. Depois desse depoimento, a juíza pediu um intervalo de 20 minutos. Saímos da sala. Eu estava tremendo, chorando. O engenheiro Rogério veio me abraçar. Toninho, eu não ia deixar eles fazerem isso com você. Você merece esse apartamento. Obrigado, engenheiro. Muito obrigado. Quando voltamos para a sala, a juíza tinha uma expressão decidida. Ouvi os depoimentos de todos. Analisei as provas apresentadas. Ouvi especialmente o depoimento contundente e emocionado do engenheiro Rogério Almeida, que me pareceu absolutamente sincero e imparcial. Ela olhou para os filhos do engenheiro e seus advogados. As acusações da parte impugnante são frágeis, baseadas em suposições preconceituosas e em tentativas de difamação que não encontram respaldo nas provas. O fato de o beneficiário ser morador de favela, ter pouca educação formal, ser pedreiro, não o torna automaticamente um estelionatário ou aproveitador. Pelo contrário, as provas demonstram que ele é um trabalhador honesto, que dedicou 31 anos de sua vida à empresa do falecido. Ela virou para mim. Senhor Antônio Carlos da Silva, fica claro para mim que o senhor não manipulou ninguém. O senhor prestou serviços à família do falecido com dedicação que vai muito além do meramente profissional. O senhor foi leal, honesto, trabalhador. O falecido, em plena consciência e capacidade mental, quis reconhecer isso através do testamento, e essa vontade dele deve ser respeitada. Bateu o martelo. Portanto, julgo improcedente a ação de impugnação de testamento. O apartamento deixado pelo falecido Osvaldo Ferreira da Costa ao senhor Antônio Carlos da Silva é dele por direito, conforme estabelecido em testamento válido. Caso encerrado. Eu não consegui processar direito o que tinha acabado de acontecer. Ganhei. A juíza olhou para mim com um sorriso pequeno, raro. O senhor ganhou, senhor Antônio Carlos. O apartamento é seu. E se me permite uma observação pessoal, fora do protocolo, o senhor parece ser um homem de bem, um trabalhador honesto que finalmente está recebendo o reconhecimento que merece. Que esse apartamento seja o começo de dias melhores para o senhor e sua família. E que sirva de exemplo para todos nós, de que trabalho honesto e dedicação sempre valem a pena, mesmo que demore. Quando saímos do fórum, Dona Helena me esperava na porta. Me abraçou chorando. Justiça foi feita, Toninho. Meu marido estaria feliz. O engenheiro Rogério também estava lá. Me abraçou. Você merece, Toninho. Você sempre mereceu. Os filhos do engenheiro passaram por nós de cara fechada, derrotados, humilhados. E eu não senti pena, não senti nada. Eles tentaram destruir minha dignidade, minha reputação. Mas a verdade prevaleceu. Aquela noite,
Quando cheguei em casa no barraco da favela pela última vez, contei tudo para a Maria. Ela chorou de alegria. Toninho, a gente tem um apartamento. Um apartamento de 3 quartos. Chamei os filhos, contei tudo. O Antônio Júnior me abraçou forte. Pai, eu sempre soube que você era um homem honesto. E agora todo mundo sabe. A Luciana chorou. Pai, finalmente você vai ter o que sempre mereceu. O Rafael, meu caçula, disse: Pai, eu quero ser igual a você quando crescer. Um homem trabalhador, honesto, digno. 3 semanas depois, nos mudamos para o apartamento. Era um apartamento bonito no 7º andar de um prédio que eu mesmo tinha ajudado a construir em 2015. 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, varanda. Tinha elevador, interfone, portaria 24 horas. Era num bairro bom, Santo Amaro, perto de comércio, de escola, de hospital. Quando entramos pela primeira vez, a Maria caiu de joelhos no chão e chorou. Obrigada, Deus. Obrigada por não ter abandonado a gente. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Quero deixar algumas reflexões com vocês. Primeiro, trabalho honesto, dedicação e lealdade sempre valem a pena. Sempre. Talvez não imediatamente. Talvez não da forma que esperamos, mas valem. Eu trabalhei 31 anos sem nunca esperar recompensa além do salário justo. E quando a recompensa veio, veio na forma de reconhecimento, de dignidade, de uma casa. Segundo, às vezes vamos encontrar pessoas que vão nos acusar, nos difamar, questionar nosso caráter, principalmente quando formos recompensados por algo. Vão tentar nos destruir porque não conseguem aceitar que uma pessoa humilde, pobre, favelada possa merecer alguma coisa boa. Mas a verdade sempre aparece, meus queridos. Pode demorar, pode ser doloroso, mas aparece. Terceiro, morar na favela, ser pedreiro, ter pouca educação formal, não faz de ninguém menos digno, menos honrado, menos merecedor de respeito. Dignidade não mora em endereço, não se mede por diploma, não se compra com dinheiro. Dignidade mora no caráter, na honestidade, no trabalho. E quarto, gratidão é uma das virtudes mais raras e mais bonitas que existem. O engenheiro Osvaldo foi grato. Reconheceu meu trabalho, meu sacrifício, minha dedicação. E me recompensou não porque eu pedi, mas porque era o certo. Isso vale mais que qualquer apartamento. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam trabalho honesto, se vocês acreditam que justiça prevalece, escrevam nos comentários a dignidade. Quero ver quantas pessoas nobres estão me assistindo e compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquele amigo que está desanimado com o trabalho, achando que honestidade não compensa. Compartilhem com aquele familiar que está sendo humilhado por ser pobre, por morar em lugar simples. Compartilhem para mostrar que, no final, a verdade sempre vence. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por não me julgarem. Obrigado por entenderem que ser pedreiro, ser trabalhador braçal, morar na favela, não faz de ninguém menos digno. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre, trabalhem com honestidade, tratem as pessoas com respeito, sejam gratos quando receberem bondade. E a vida, de um jeito ou de outro, recompensa. Um beijo grande desse velho pedreiro que finalmente ganhou a casa que sempre sonhou, que ganhou mais que um apartamento. Ganhou respeito, ganhou reconhecimento, ganhou a satisfação de saber que viveu com dignidade,
mesmo quando tudo conspirava contra. Até a próxima história. E continuem sendo pessoas boas nesse mundo que às vezes é tão duro com os humildes. Gratidão sempre. Dignidade sempre.